Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Portanto, livrando-vos de toda a malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre o crescimento espiritual, o crescimento para a salvação. E o apóstolo Pedro, usando uma figura, diz que quando nascemos de novo, somos semelhantes a uma criança recém-nascida. E assim, como essa criança precisa de alimento para se desenvolver, nós também precisamos de crescimento. Só que diferente da criança que precisa apenas do acréscimo do alimento, ele está aqui dizendo que nós não apenas precisamos desejar o alimento, mas também que algumas coisas da nossa vida precisam ser retiradas, alguns impedimentos que precisam ser removidos para que então busquemos o alimento necessário, no caso, o leite, e cresçamos. O Senhor tem me levado de uma maneira muito clara a reconhecer nestes dias que há um grande impedimento para o nosso crescimento. Há um grande impedimento para o crescimento da igreja de uma forma coletiva, que nos impede de provar mais a graça de Deus, e esse impedimento precisa ser arrancado da nossa vida. Ele precisa ser deixado de lado, ele precisa ser abandonado. Essas raízes, quando não são reconhecidas e não são retiradas, ficarão sempre sendo fortalecidas pela ação do homem carnal e nunca pelo homem espiritual. Pois o novo nascimento nos dá a condição de arrependimento e conversão. E aqui está em reconhecer aquilo que nos tornamos por influência direta da nossa socialização, ou seja, nosso cotidiano desde a infância, o que nos fizeram ser para aquilo que Deus em Cristo quer que sejamos restaurados, nossa identidade real de quem somos. Olhe como isso é nítido, pois, se não observarmos esse comportamento em nós, sempre acharemos que todos são assim. E isso não é verdade. Não consigo ver o Evangelho de Cristo deturpado pela vontade dos homens, por não aceitarem e reconhecerem sua identidade com Deus. Aqui estamos evidenciando caráter, porque muitas vezes somos levados a fazer determinadas coisas que a condenamos. Por que caímos sempre nos mesmos erros? Por que não conseguimos nos desvincular do passado? Por que não há uma libertação total? Se na palavra diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, 32 e no versículo 36, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é importante nos atentarmos àquilo que o mesmo Evangelho de João capítulo 8, 31 nos diz. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer no ensino é praticar aquilo que aprendeu em Cristo. Nascer de novo é se alimentar do novo de Deus, comer algo que vai nutrir sua vida espiritual, não ficando à mercê das tratativas infrutíferas da nossa alma em relação a quem éramos. Vamos analisar um caso, pois, em certa ocasião, o apóstolo Paulo comentou que algumas pessoas o estavam acusando de ter falado coisas que ele não tinha de fato falado, e afirma na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 8. Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação
dos tais é merecida. Ele estava dizendo: eu nunca falei isso. Eles colocaram estas palavras na minha boca. E porque eles estão me difamando, dizendo que eu disse algo, mesmo não tendo dito, a condenação deles é justa? O texto fala de condenação, e isto não pode ser visto como coisa boa. E quantos de nós já não fizemos isso? Muitas vezes ouço pessoas dizendo: Fulano falou isto. E pergunto: você ouviu dele? Normalmente a resposta é: não, mas ouvi de uma fonte segura. Então acrescento: sim, que também ouviu de outra fonte segura, que ouviu de outra fonte segura, e sabe-se lá quantas fontes seguras tem no meio disso tudo. Provavelmente você já tenha brincado de telefone sem fio e sabe que cada conto aumenta um ponto. Sabe? E é assim que nós vamos promovendo o mal. E eu acredito que a maioria de nós, os cristãos, não falamos mal só pelo gosto de falar mal. Não inventamos o que estamos falando de mal. Normalmente são interpretações e equívocos, mas só o fato de estarmos espalhando, se não estamos falando o que devia, pode nos colocar sob condenação. Além disso, a maledicência nos rouba as bênçãos de Deus, como nos mostra o descrito no livro de Salmos, capítulo 140, versículo 11, que diz: nenhum caluniador se estabeleça sobre a terra, e a desgraça persiga os agressores com golpes sobre golpes até sua completa destruição. Essa era uma das maiores promessas de Deus desde o início. Você vai se estabelecer na terra que o Senhor Deus te dá. Você vai prosperar, você vai ter tudo. Mas o texto diz que os maldizentes não terão esta bênção. E o pior é que isto é como uma bola de neve. Quanto mais tempo acontece ou rola, mais cresce. E temos que lembrar do que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Você percebe que o negócio é sério? E se não estivermos atentos à verdade do Evangelho, sempre estaremos levantando bandeiras de todo tipo, sinalizando nossas decisões e não nossa fé. A única referência é Cristo. Não existe outro lugar melhor para estar a não ser no centro da vontade de Deus, no lugar da obediência, no seu reino. Você pode argumentar o que quiser, ter a opinião que bem entender, mas nunca achará uma brecha na palavra que mude isso. Quer viver a excelência do Evangelho? Quer viver a novidade da vida de Cristo? Quer saber o que é ser amado verdadeiramente? Quer saber o que é ter o vazio preenchido, aquele que você tenta suprir com tantas coisas? Quer viver a revelação da graça? Quer viver um novo tempo cheio da presença do Senhor? Assuma seu lugar. Reconheça quem você é. Assuma suas responsabilidades. Confesse seus pecados. Libere perdão e arranque todas as raízes do passado. Aceite o amor e o novo nascimento em Cristo e viva em novidade de vida a cada amanhecer. Cristo não é e jamais será um momento. Ele é a resposta para a eternidade de paz e saúde. Assim, nossa identidade começa a ser restaurada em Deus através de Cristo. Deixamos de ser aquilo que fomos condicionados e começamos a ser aqueles que o Senhor nos gerou desde o ventre de nossas mães. Que permitamos crescer espiritualmente, que nosso alimento supra nossas necessidades e que essa palavra se mantenha irrepreensível todos os dias, a cada amanhecer em nossa prática diária e possamos crescer espiritualmente, como descrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Oremos.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de estarmos, ó Senhor, entregando as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti. Pelo Senhor ter cuidado de nós. Pelo Senhor estar fazendo com que a Sua vontade se cumpra e se estabeleça. Sabemos que muitas vezes não é uma coisa tão simples ou tão fácil, Pai, nos mantermos, ó Senhor, alicerçados e aliados contigo, mas o Senhor tem nos ensinado a cada momento como fazer e por isso nós te agradecemos. Muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado pela libertação. Obrigado pelo entendimento. Obrigado pelo conhecimento. Obrigado pela direção. Obrigado, Pai, pela Sua vontade ser a cada vez mais revelada, Senhor, e referida a nós. Muito obrigado, Senhor. Assim entregamos tudo que temos e tudo que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer em mais este dia. Graças te damos, assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.